Bom dia, pessoal do Centro de Estudos do Onox. Hoje vamos começar um assunto novo, referente ao segundo bimestre. E o nosso assunto é a Revolução Russa, ocorrida em 1917. Com essa revolução, a Rússia implantou um novo sistema econômico e também ideológico, conhecido como socialismo. Então, esse aí foi um movimento muito importante para a história da humanidade, porque ele inaugura aí, a nível mundial, um novo sistema político-econômico, socialismo, baseado nas ideias de Karl Marx, filósofo alemão, que vai criar uma doutrina contrária ao capitalismo. Então, a Rússia, que vai se tornar a União Soviética, vai ser o primeiro país no mundo a implantar esse sistema. Então vamos lá, vamos ver aí que fatores deram origem a essa revolução. Alguns historiadores chamam de as revoluções russas. Por quê? Porque nesse contexto aconteceram duas revoluções. Uma em fevereiro de 17 e a outra em outubro de 17. Uma mais amena e outra mais radical. Então vamos ver aqui os fatores que levaram a essa revolução. Qual era a realidade da Rússia no período anterior à revolução? Uma coisa importante aí, olha só. A Rússia, nesse período anterior às revoluções, ela tinha um sistema imperial de governo. Ou seja, ela era governada por um czar. Esse czar era o Nicolau II. Ele tinha o poder absoluto e era apoiado pelo exército, pelo clero e pela nobreza. Então nós temos aí a Rússia vivendo, até o início do século XX, vivendo um modelo muito parecido com o antigo regime lá da Revolução Francesa. Então tinha aquela pirâmide social, né? Onde o czar, a igreja, o exército e a nobreza tinham privilégios, enquanto a maioria da população estava vivendo na miséria. Então, olha só aí. Grande parte da população russa vivia no campo. A Rússia ainda era um país essencialmente agrário. A maioria da população era analfabeta, vivia na miséria e morava no campo. Uma minoria tinha privilégios. Então, o que acontece aí? Por mais que uma maioria da população vivesse no campo, a Rússia estava engatinhando ainda no sentido industrial. Mas aqueles operários que começaram a trabalhar ali nas indústrias, por menor número que eles representassem, eles passaram a ter contato com as ideias socialistas de Karl Marx. E eles começaram a ler esses livros, esses manifestos escritos por Karl Marx, e eles passaram o quê? A entender aquilo como uma verdade para ser utilizada naquele momento da história. Então, o que aconteceu ali foi o seguinte: o povo era oprimido por esse governo imperial, o povo vivia passando miséria, o povo já estava exausto dessa realidade e ele buscava uma esperança. E essa esperança, vou colocar entre aspas aqui, ela foi trazida naquele momento pela literatura de Karl Marx. Por quê? Karl Marx ele foi o idealizador da doutrina do socialismo, do comunismo, onde ele pregava o seguinte: olha, numa realidade de caos, onde o trabalhador, o operário, ele é oprimido pelo patrão, pelo burguês, os donos das indústrias, esse operário deve se revoltar contra esse patrão
deve se organizar, deve pegar nas armas e realizar uma revolução, que seria a revolução do proletariado, ou a revolução proletária. Mas, para isso, ele tinha que deixar de lado a religião também. Porque Karl Marx falava que a religião era o ópio do povo. A religião, ela alienava o cidadão. Então, enquanto aquele cidadão estivesse ligado a uma religião, principalmente a religião cristã, ele não conseguiria realizar essa revolução. Por isso que o perfil da revolução socialista da Rússia, ela é uma revolução ateísta. Ela vai o quê? Abandonar qualquer tipo de religião, principalmente a cristã, porque na Rússia, naquele momento histórico, a religião predominante era o catolicismo ortodoxo. Então, os trabalhadores, operários das fábricas, eles vão ter acesso a essa literatura e eles vão começar a repassar esse conhecimento para os seus amigos, para as pessoas da família, e vão comparar com aquela realidade lá de opressão e vão dizer, não, isso aqui representa a nossa esperança, vamos nos apegar a isso. E vamos pegar nas armas e vamos tomar o poder dos burgueses, dos industriais, e vamos instituir um novo sistema de governo. E esse sistema vai ser o quê? O sistema socialista. E vai ser a primeira etapa aí para depois chegar no sistema ideal, que seria o comunismo, onde não vai haver mais diferenciação social. Não existe mais diferença de classe social. Todo mundo é igual. Na teoria, isso parece muito bonito, mas na prática não foi isso que aconteceu na Rússia e em nenhum lugar do mundo onde o socialismo foi implantado. O que aconteceu na Rússia foi o seguinte: os trabalhadores leram as teorias de Karl Marx, pegaram nas armas, tomaram o poder, instituíram o socialismo. Mas quando eles instituíram o socialismo, eles nunca conseguiram chegar naquela utopia chamada de comunismo. Por quê? Porque sempre existiu lá uma elite econômica. Os líderes da revolução continuaram tendo privilégios e passaram a oprimir de novo os mais pobres. Então, você olha, na atualidade, os países socialistas, existe essa mesma condição, essa mesma realidade. Acontece uma revolução, a tomada do poder, a implantação do sistema socialista, mas a miséria é para todo mundo, enquanto a elite lá, intelectual, continua tendo privilégios econômicos. Então, foi isso que aconteceu lá na Rússia, que se tornou União Soviética depois. Mas, aí, para começar essa revolução, existiram alguns fatos isolados. Dentre eles, aí, um em 1905, quando os camponeses aí, revoltados com aquela condição, porque o czar realmente os oprimia, isso é um fato, né? Era um governo injusto, os trabalhadores viviam na miséria, eles se dirigiram lá para frente do palácio do czar, pedindo, olha, trabalho e pão. Mas aí o que acontece? A guarda imperial lá, do czar, o que ela fez? Ela abriu fogo contra essa população, matando centenas de pessoas. E isso aí foi conhecido como Domingo Sangrento. As pessoas foram para lá reivindicar os seus direitos, né, de dignidade, e o czar, ele abriu fogo. E aí matou centenas de pessoas, e a revolução vai começar a crescer, o sentimento de revolta contra esse governo imperial, que era também exercido por um ditador absolutista, né? Então, todo ditador tem esse perfil aí. O ditador, ele não aceita o quê? Oposição. Ele não vai aceitar a oposição. Hoje em dia é muito chamado de fascista. Aquele governo autoritário que não aceita o quê? Ser frustrado nas suas decisões. Não aceita que se fale mal dele. Ele vai cercear
à imprensa, aos meios de comunicação, para que não fale mal do seu governo. E ele vai reprimir qualquer revolta com a violência. Ele vai impedir o seu direito de ir e vir, né? Ele vai colocar a lei marcial, ele vai instalar o toque de recolher, ele não vai permitir que as pessoas se manifestem publicamente contra esse governo. Por incrível que pareça, nós estamos vivendo um período parecido com esse aí, na nossa realidade do Brasil. Impressionante isso, né? Nós vemos aí governadores se levantando contra a Constituição Federal, passando por cima do governo do presidente da República, que é o comandante das Forças Armadas, né? E o presidente tem que seguir a Constituição Federal. Então, nós vemos esses governadores se levantando contra a Constituição, não é nem contra o presidente da República, contra a Constituição. Por quê? Porque esses direitos só podem ser cassados se houver o quê? Estado de sítio ou estado de segurança. Então, não é a realidade do Brasil. E eles estão mostrando aí esse caráter ditatorial aí, como o czar Nicolau II mostrou nesse momento da história. Então, Nicolau II cometeu um erro gravíssimo, porque ele permitiu que a sua guarda lá, imperial, matasse centenas de pessoas e, ao invés de o movimento decrescer, ele cresceu. Ele vai crescer no coração das pessoas contra esse governo e vai o que? Acarretar a Revolução Russa. Então, olha só, nós já falamos sobre isso aí. Vamos enfatizar mais uma vez os aspectos sociais da Rússia. Naquele momento lá, nobreza, clero e exército ocupavam os lugares administrativos, tinham privilégios, eram donos de terra e possuíam riqueza também. Os camponeses, a maioria da população, 80%, não tem privilégios, vivem na miséria e alguns são servos ainda. A Rússia, como nós falamos aí um pouquinho antes, ela tem aí aquele sistema feudal de produção ainda. Algumas pessoas exercem ainda esse serviço aí baseado na servidão, está preso à terra ainda como no antigo regime. A industrialização tinha dado os primeiros passos, como nós falamos, estava engatinhando, a burguesia era pouco numerosa, o proletariado, aí, os trabalhadores, viviam miseravelmente. Então, a Rússia possui uma economia atrasada, uma agricultura tradicional ainda e uma fraca industrialização. Então, nós temos aí os ideais liberais e marxistas. Olhem só aí. Então, nesse contexto aí, destaca-se o Partido Social Democrata. Dentro desse partido aí, existiam aí dois grupos de destaques, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, eles queriam o quê? Um governo liberal. Eles queriam o seguinte, uma transformação da Rússia, onde todas as classes sociais participassem desse processo. Por outro lado, os bolcheviques, que eram a maioria, eles queriam o quê? Eles queriam uma revolução radical, baseada totalmente nas doutrinas de Karl Marx. Ou seja, os bolcheviques queriam o quê? Uma revolução armada, ou uma revolução do proletariado. Mas ainda faziam parte do Partido Social Democrata. Só que em determinado momento eles vão se dividir em partidos políticos. Aí nós temos aí já os partidos políticos, no período anterior à Revolução. Então, os mencheviques, minoria, defendem os ideais liberais e os bolcheviques defendem o marxismo. Então, mencheviques são o quê? Políticos mais a menos radicais, e bolcheviques defendem uma revolução radical.
Nós temos aí um líder bolchevique, Lenin. Ele dirige a luta contra o czar, é o líder dos bolcheviques, né? Só que Lenin, no período anterior à Revolução, ele vai ser o quê? Expulso. Ele vai ser exilado pelo czar e só vai regressar à Rússia em 17 para dirigir a Revolução de Outubro, a segunda revolução, que é a Revolução Radical. Então, olha só aí. As causas principais da Revolução. Então, nós vimos aí que depois do Domingo Sangrento, que aconteceu o Domingo Sangrento lá, o czar mandou sua guarda imperial abrir fogo. Eles mataram centenas de pessoas. Aí o czar ele também ficou com medo. Ele pensou o seguinte, olha, se eu não começar a flexibilizar meu governo, vai acontecer uma revolução aqui no país. Aí o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha, pessoal, eu vou flexibilizar o meu governo, eu vou abrir a Duma. Gravem bem esse nome porque não está aí no slide, mas Duma é o parlamento russo. Então o czar ele prometeu que ele ia abrir a Duma, ele ia abrir o parlamento, ou seja, ele ia ouvir os representantes da população, tanto dos mencheviques quanto dos bolcheviques. Então aí o czar ele estava, segundo assim a sua fala, ele estava disposto o quê? A dialogar com a população para flexibilizar o seu governo. Só que depois disso, a população continua passando o quê? Miséria e fome. E há um agravamento das condições devido à entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então nós vemos aí que a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial em 1914, ela já vai enviar um exército para lá e vai agravar as condições de miséria no país, porque ela vai gastar dinheiro com a guerra. Aí o que acontece? O povo vai se organizar, vai perceber o seguinte, esse parlamento aí está sendo manipulado pelo czar. Aí o povo não vai aceitar mais isso, o povo vai se organizar numa instituição chamada de Sovietes, está bem aí embaixo do slide, observe bem aí, que era uma organização formada por soldados e operários ali para fazer frente ao governo do czar. Então, em cada cidade da Rússia passou a ter um soviete. E esse soviete pregava o quê? A deposição do czar. Esses sovietes vão adquirir força, inclusive força militar. A população vai estar organizada ainda pelos ideais aí de uma revolução. E o czar vai ser deposto aí em fevereiro. O líder que vai assumir o poder aí vai ser o líder dos mencheviques. Por isso que essa primeira revolução de fevereiro é uma revolução amena. Então, Kerensky e um outro assessor dele lá, chamado Príncipe Lvov, assume o poder. Eles querem, como nós falamos, uma democracia liberal, com participação de todas as classes sociais. Mas a Rússia, ela se mantém na guerra. Ou seja, os mencheviques não retiram a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E a situação dos camponeses não se altera. Por quê? Porque não acontece também a reforma agrária. Então, os mencheviques tomaram o poder, instituíram uma república liberal, mas a situação da população não vai ser modificada. Então, olhem só aí, nós vimos aí que Lenin ele havia sido exilado pelo czar. Então, ele só vai voltar para a Rússia em 17, justamente no período em que ocorre a primeira Revolução de Fevereiro. O que é que os mencheviques falam? Eles dizem o seguinte, olha, todo preso político, todo exilado político, ele vai receber anistia. O que é anistia? É o perdão. Então, com isso, Lenin pode voltar para a Rússia. E Lenin, ele vai começar a pregar uma ideia. Ele vai escrever um documento chamado de Teses de Abril, onde ele vai dizer o seguinte, olha, o que o povo quer realmente não é o que os mencheviques estão fazendo. O que o povo quer é o seguinte, ele quer terra, paz e pão. Então, esse documento aí, que Lenin escreve e coloca como manifesto à população da Rússia, é que ele resume no seguinte, o povo ele quer terra, paz e pão. Ele quer reforma agrária para os camponeses, terras. Ele quer paz, ele quer retirada do país da Primeira Guerra Mundial.
E ele quer o pão, ele quer que mate a sua fome. Então, o povo, na verdade, começa o quê? A apoiar mais o Lênin. O Lênin começa a se tornar mais popular do que os governantes mencheviques. E aí acontece uma nova revolução, chamada Revolução de Outubro. Essa revolução agora não propõe mais um governo liberal. Ela quer agora um governo o quê? Um governo radical, um governo comunista. Não é à toa que quando Lenin toma o poder, ele institui logo o comunismo de guerra. O comunismo de guerra é radical. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai mandar matar a família do czar. Ele vai fuzilar logo toda a família do czar para acabar com aquela ideia de que a Rússia era governada por uma dinastia. Ele acaba com esse conceito aí. Ele põe fim a esse conceito, mandando o quê? Fuzilar toda a família do czar. E você tem a foto aí. Segundo a lenda, uma dessas meninas aí, filha do czar, chamada Anastácia, não sei se é essa que está do lado direito ou aquela que está do lado esquerdo lá, mas uma dessas, segundo uma lenda lá, uma dessas teria escapado, teria fugido para a América do Sul. O Walt Disney fez um desenho falando sobre isso aí. Anastácia. Se tiver oportunidade, assista. Mas não se sabe se isso é verdade também. O certo é que os bolcheviques, ao tomarem o poder, eles radicaram a revolução e mandaram matar toda a família do czar. Aí olha só o que previa o comunismo de guerra. Acaba com a propriedade privada, é isso que o socialismo prega. No socialismo não pode existir propriedade privada, tudo é do Estado. Eles realizam a reforma agrária, distribuindo terra aos camponeses. No início foi até bom, foi bom, entre aspas, depois eles vão perseguir os camponeses. Bancos e indústrias são nacionalizados, ficam agora sob a liderança dos operários. Realiza uma paz com a Alemanha. A Rússia assina um tratado de paz com a Alemanha chamado Tratado de Brest-Litovsk. Não está aí, mas preste bem atenção aí. Foi um tratado de paz com a Alemanha, onde a Alemanha ganhava alguns territórios e a Rússia se retirava da Primeira Guerra Mundial. Tratado de Brest-Litovsk. Os camponeses têm de vender os seus excedentes ao Estado. Começa a haver agora um controle aí da produção. Redução do comércio livre, eles reduzem o livre comércio, né, até acabar. Instauração do partido único. Não pode haver oposição também. É unipartidarismo. Então, como o partido nazista e fascista na Alemanha e na Itália, na Rússia, se tornou União Soviética, também só podia existir partido único. Oposição era o quê? Era perseguida, torturada e morta. E aí nós temos os companheiros de Lenin, nós temos aí Stalin e Trotsky. Stalin está aí à sua esquerda, Trotsky está à sua direita. Então, Lenin, em 22, ele vai criar a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É um país muito extenso, com várias repúblicas, né? Então, ele vai instituir uma só república, englobando todos esses países aí, essas etnias. Aí você tem aí no mapa de vermelho a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí nós já falamos sobre isso aí, era constituído de várias línguas, etnias, religiões. Então, tentando conquistar todos esses povos, para o espírito bolchevique, Lenin conseguiu que o Congresso do Partido Comunista aprovasse a Constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olha aí outra coisa que Lenin cria também. Lenin percebe que esse modelo econômico do socialismo ele está estagnando a economia. Ele não vai gerar crescimento econômico. Então, o que é que Lenin propõe? Ele cria um novo plano econômico, chamado de NEP. O que é que propõe a NEP? Ela propõe o seguinte, que a economia adote modelos do capitalismo. Então, ele fala o seguinte, olha, nós temos que dar
um passo para trás, nós temos que voltar ao sistema capitalista para nós darmos 2 passos para frente. É isso que ele vai pregar lá. A justificativa dele é essa. Ele vai dizer o seguinte: a economia está estagnada, nós temos que voltar às práticas capitalistas para depois a gente continuar com o socialismo, com o comunismo, e aí nós vamos crescer, nós vamos avançar muito mais. Mas para isso tem que fazer um sacrifício, entre aspas, voltar ao capitalismo. Só que quando ele faz isso, surge novamente uma pequena burguesia. Uma burguesia que vai ter condições agora, novamente, condições econômicas. Essa burguesia, ela vai o quê? Ela vai conseguir acumular capital. De novo, aí isso vai se tornar uma ameaça ao governo socialista mais uma vez. Então, em 24, Lenin vai morrer e os seus 2 assessores mais próximos, Stalin, do lado esquerdo, e Trotsky, do lado direito, eles vão lutar pela supremacia do poder. Só que Stalin pensa diferente de Trotsky. Stalin, ele quer consolidar o socialismo na União Soviética, enquanto que Trotsky, ele quer expandir o socialismo pelo mundo. Então eles vão entrar em conflito. Como Stalin tem poder maior dentro lá do partido, ele consegue chegar ao poder na União Soviética e ele vai mandar exilar Trotsky e vai matar a maioria dos seus opositores. É certo que depois também ele vai mandar um assassino matar Trotsky lá no México, no seu exílio também. Então, Stalin tem a supremacia do poder e quando ele chega ao poder, ele rompe com a NEP, ele acaba com a NEP, com a nova política econômica criada por Lenin, e a União Soviética vai agora em direção ao caminho do socialismo radical. E Stalin cria um outro plano econômico chamado planos quinquenais. Nesses planos aí, que aconteciam de 5 em 5 anos, ele vai priorizar a indústria em detrimento da agricultura. Não é à toa que, nesse período, muita gente vai morrer de fome lá na União Soviética. Porque ele vai priorizar a indústria de base, a indústria de bens duráveis, de máquinas, e a indústria do aço também, para tornar a União Soviética uma potência industrial a nível mundial, mas para isso ele vai ter que sacrificar o setor agrícola. Então a Rússia, a União Soviética, vai passar por um período de crise nesse setor aí, e muitos camponeses vão morrer de fome. Então ele vai sacrificar a população em detrimento do seu poder absoluto. Stalin também vai praticar os expurgos. Que são os expurgos? A perseguição dos seus oponentes políticos, com a tortura, com a prisão e com a morte. Para isso ele vai usar a polícia secreta, a KGB. Então, alguns historiadores dizem que Stalin talvez tenha matado mais do que Hitler. Foi um governo altamente ditatorial, onde a União Soviética se fechou para o mundo. Não é à toa que o primeiro-ministro britânico Winston Churchill chamou a União Soviética de a cortina de ferro. E vai gerar, depois da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria entre esses 2 sistemas antagônicos. No lado ocidental, tendo liderança os Estados Unidos, sistema capitalista, e no lado oriental, tendo a liderança da União Soviética com o sistema socialista. Mas esse é um outro assunto, nós vamos ver ainda esse ano. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço e até o nosso retorno.